Oi, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver onde fica melhor. Esse aqui fica mais claro. Não fica bom assim. Cá estou eu com meu chá de erva doce. Ah, saindo fumacinha. E aí eu tava vendo que parece que esse chá de erva doce combate gripe. Não sei se é verdade, né, que eu vi. Então, veja aí. Chá de erva doce é bom, né? Acalma, é bom pra dormir. Geralmente eu tomo antes de dormir. Boa noite, eu sou Melissa. E aí vim fazer mais um vídeo aqui. Ter comentários de um livro. Hoje é domingo à noite. É um teaser, chama Maestria. Isso me lembra fazer as coisas um pouco melhores do que antes. Então, é um convite. Pelo menos se esforçar para isso, né? Fazer pequenas mudanças na sua rotina, no seu dia a dia, na sua alimentação, naquilo que você se propõe com Deus. Vou me apresentar, eu sou cristã, eu sou artista, autista, superdotada, sou escritora. Essencialmente, uma escritora cristã, pensadora e mãe solo. Eu vou ler um trecho que eu vi no jornal, que eu ia fazer Acabei encontrando essa frase da Raquel de Queiroz, que eu achei, me identifiquei com isso. Gosto de palavras na cara, de frases que doem, de verdade ditas, benditas. Sou prática em determinadas questões. Ou você quer ou não. Muito legal isso. É isso, daí, hoje vamos falar sobre missão de vida, sobre identidade, sobre uma força interior. Descubra sua vocação, sua missão de vida. Você possui uma espécie de força interior que procura orientá-lo para sua missão de vida, aquilo que deve realizar durante sua existência. Na infância, essa força é clara. Ela o orienta para as atividades e os temas mais compatíveis com suas inclinações naturais. Nos anos subsequentes, essa força tende a oscilar, à medida que você ouve mais os pais e os amigos. O primeiro passo para a maestria é sempre introspectivo, aprender quem você realmente é e se reconectar a essa força inata. O autoconhecimento o levará a descobrir seu caminho para a carreira mais adequada a você e permitirá que tudo o mais se encaixe. Aqui ele fala de uma força interior que vai aparecer lá na infância, antes que você tenha tido contato com a manipulação exterior. Porque as pessoas estão aí em volta, a sociedade inteira, inclusive papai e mamãe, para te manipular.
a escola, os professores, para sempre para te manipular. Eu sempre eu tento colocar aqui de uma forma assim bem prática a ilustração daquilo que eu muitas vezes sinto, como eu já disse, né? Imagina que eu sou o vermelho, você é o branco, e aí eu quero continuar sendo vermelha. Não que eu não queira me achegar às outras pessoas. Posso fazer amizade com o azul, posso fazer amizade com o amarelo, com você que é o branco, posso fazer amizade, enfim, com outras tonalidades. Mas não quero me perder nisso. Entendeu? Me veio muito à mente Jim Carrey, né? Eu falei aqui sobre a história de vida dele, em uma das biografias que eu comentei, que eu achei muito interessante. Desculpa, ele, desde, sei lá, não sei se é desde a da puberdade, ele apresentou esse lado do teatro, da comédia, era a maneira como ele lidava com os reveses da vida que a família dele sofreu, né? O pai perdeu o emprego, tiveram que morar, parece que dentro de um trailer. Ele teve não, ele e um dia ele resolveu não estudar mais, já não estava bom lá, né? Ele tem bastante características de uma pessoa autista e com altas habilidades, porque ele conta que ele tinha dificuldades ali de sociabilizar dentro da escola. Ao mesmo tempo, ele tinha um dom muito inato, né? Que era com teatro, com a dramaturgia, enfim. Então, geralmente essa força interior surge na infância porque a criança ela coloca para fora com muito mais facilidade, né, aquilo que está dentro. E aí, conforme as pessoas vão manipulando, dando a entender que isso é errado, elas vão se fechando, elas vão se boicotando, né? Diria assim. Então, o meu convite agora é que você relembre a tua infância, a tua puberdade. Lembra de alguma coisa que você fazia, que fazia tão bem e fazia sempre isso, né? E gostava de fazer isso. Pode parecer bobo, não é? É uma força interior que em algum momento da vida pode ter sido boicotada por uma força externa. Por alguém que disse não é por aí, isso não é para você, sabe? Existem carreiras melhores do que essa, enfim. Então, assim, busque isso, né? Agora, eu fico intrigada com o Jim Carrey, porque ele deu vazão ao dom dele, Deus deu oportunidade para ele ganhou muito dinheiro, ele fez muitos filmes, e aí, de repente, ele entrou em uma crise existencial, né? E começou a dizer que não existe nada no poder, que não, o dinheiro não traz nada, não traz felicidade, não. Então, para mim, é
é uma incógnita, né? O que aconteceu com ele? Existe alguma coisa no meio do processo dele, mas ele encontrou Deus, né? Ele encontrou Deus, talvez tenha sido isso. Né? Ele ficou mais introspectivo, ele passou a pintar, não querer mais fazer filmes. E as pessoas começaram a considerá-lo louco. Tem alguma coisa que aconteceu no meio que ele não conta. Quer dizer, ele até chegou a falar algumas coisas, né? Das pressões que o meio exercia, as pressões de Hollywood. Eu já ouvi outras pessoas do ramo reclamando. Inclusive tem uma história de uma mulher, uma atriz. Ela subiu, aí em algum momento ela foi, não sei se ela foi cancelada, alguma coisa aconteceu que ela simplesmente foi deixada de lado. Isso não aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos. Isso é muito antigo, não sei se é da década de... eu não sei dizer que década que é, mas na época acho que é dos filmes preto e branco ainda. Então, era recente aquela placa Hollywood. E ela foi para lá, para perto daquela placa, e lá ela se suicidou. Eu fiquei chocada com essa história. Chocada mesmo. Que eu sempre achei linda aquela placa. Uau, Hollywood. Para quem é escritor, então, aquela placa significa, uau, imagina os meus livros lá, sei lá, sendo filmados. E aí, depois de eu saber dessa história, essa placa mudou para mim. Então, assim, as coisas sempre têm... No meio de coisas bonitas, tem muitas coisas difíceis e tristes, né? Que as pessoas muitas vezes não contam, não querem contar. Então, algumas coisas que ele viu, o Jim Carrey, algumas coisas que ele passou, o levaram a essa crise, ao encontro com Deus. Mas que bom, né? Eu tava reassistindo um filme que eu gosto muito, que é Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. Que foi regravada pelo Jim Carrey também. Só que aí eu não sei o nome do filme com o Jim Carrey, né? Daí eu vi que tem outro filme, só que esse... São 3 filmes. Esse, Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, que é um gerente de supermercado que tem um encontro com Deus. Do nada ele recebe um bilhetinho, Deus marca no 27º andar de um prédio que só tem 17 andares. Ele vai se encontrar com Deus. Assista esse filme, é bem legal. E ele é uma pessoa comum. É um homem que tem 2 filhos, casado. É um homem bem certinho no trabalho também, porque o chefe dele fica ensinando ele a fazer algumas coisas erradas e ali ele fica falando, chefe, eu não vou fazer isso, porque isso não é correto. E ele fala pro chefe dele, eu não vou fazer isso, porque eu acho que não fiz, não acho correto, não vou fazer. Então, assim, apesar dele ser um homem simples, ele diz, eu não sou um homem religioso, por que Deus está me chamando? Tem várias características ali nele, sabe? De um cristão verdadeiro. Ele trata muito bem a esposa, um bom pai, um bom funcionário, se negando a ser corrupto, né? Enfim. E aí ele tem esse encontro com Deus e começa a passar as mensagens, porque Deus insiste com ele, ele não quer.
né? Deus vai com ele em todo lugar, dentro do carro, no banheiro. Quando falou no banheiro, eu falei assim, pronto. Deus fala muito comigo do banheiro, quando eu tô tomando banho. E eu tomando banho e Deus falando na minha mente às vezes. E aí, a partir do momento que ele fala que teve esse encontro com Deus, primeiro momento as pessoas, sempre, ele é biruta, sabe? Biruta. Tá me lembrando aeroporto, né? Que é, eu acho que ela mostra a direção do vento, né? Então, assim, talvez uma pessoa biruta, não é uma pessoa louca, uma pessoa que só está mostrando a direção de algo invisível, né? Talvez. Primeiro momento, ele é comédia, tipo, fala sério esse cara, né? Ele tá surtando, sei lá, deve estar cansado do trabalho, algum momento, não bate bem da cabeça. Só que depois, as pessoas, tem uma parte da população que começa realmente a acreditar nele. Só que daí elas se excedem, achando que ele tem que ele, confundindo ele com Deus, entendeu? E vão atrás dele para que ele faça milagre, ficam na porta da casa dele. E aí, em terceiro lugar, o que acontece é que as autoridades das igrejas, pregadores bem famosos lá dos Estados Unidos, começam a se incomodar com ele. O conselho de teologia chama ele para conversar, dá um monte de perguntas para ele responder. E aí ele resolve entregar aquelas perguntas para Deus responder. É engraçado. Enfim, assista. E uma das coisas que Deus manda ele dar uma mensagem para um pregador bem famoso lá, né, dos Estados Unidos. Fala para ele falar que Deus está triste. Daí o pregador fala assim: Deus está triste. Ele já quer montar uma pregação, né? Que Deus está triste porque o povo está afastado de Deus. Daí ele fala: Deus está triste porque você está ficando muito rico. E Deus manda que você pare com isso e vá vender sapatos. Daí que ele quer dizer, pare de enganar o povo, né? Ficar rico às custas do povo. Daí ele chamou a polícia para ele. Aí eu parei bem nessa parte. A força oculta. No final de abril de 1519, depois de meses doente, o artista Leonardo da Vinci teve a certeza de que a morte o visitaria em poucos dias. Havia 2 anos que Leonardo vivia no castelo de Clou, na França, como hóspede pessoal do rei francês Francisco I. O rei lhe proporcionara dinheiro e honrarias, considerando a personificação do renascimento italiano, que ele queria importar para a França. Leonardo fora muito útil para o monarca, aconselhando sobre todos os tipos de assunto importante. Mas agora, aos 67 anos, sua vida estava prestes a terminar e seus pensamentos se voltavam para outras coisas. Ele preparou seu testamento, comungou na igreja e retornou ao leito à espera do fim iminente. Enquanto aguardava, vários de seus amigos, inclusive o rei, o visitaram. Eles perceberam que Leonardo se mostrava reflexivo. Em geral, ele não gostava de falar de si mesmo, mas, naquele momento, narrava as recordações de sua infância e juventude, insistindo no curso estranho e improvável de sua vida. Nossa, eu achei muito interessante tudo isso aqui que eu não sabia. Olha, ele estava tomado pelo sentimento de fatalismo. Durante anos fora tomado de assalto pela seguinte questão: existe algum tipo de força interior
que faz com que todos os seres vivos cresçam e se transformem? Se essa força existisse, ele queria descobri-la e buscou indícios de suas manifestações em tudo que examinava. Era uma obsessão. Agora, em suas horas derradeiras, depois que os amigos o deixavam sozinho, certamente a mesma dúvida retornava, de uma forma ou de outra, em relação ao enigma de sua própria vida, levando-o a procurar sinais de uma força ou sorte que determinara o desenrolar de sua existência e o orientara até o presente. Quando eu li isso aqui, eu falei, não acredito. Eu tenho essa mesma obsessão. Essa mesma busca. Foi essa busca que eu disse. De algumas orações minhas que eu fiz para Deus, que eu precisava saber quem eu era. E se eu não tivesse nada, o que iria sobrar seria verdadeiro. Entendeu? E ainda eu estou nesse processo. Só que agora é de uma forma diferente, porque muita coisa que eu queria saber eu já descobri. Então, estou no processo de me reconstruir agora com a verdade, sem essa manipulação externa que tinham colocado em mim, como se fosse uma sujeira, que eu comecei a tirar. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Eu tô vendo cascas, sabe? Cascas grossas, assim. Isso não é meu, isso não é meu, sabe? Culpas que não são minhas, enfim, a maneira como as pessoas olhavam uma característica ou outra minha que eram deturpadas, eram sujas, entende? E aí eu ainda passo por esse processo de ficar arrancando coisas de mim, entendeu? Porque eu sinto assim, igual falou da criança, a gente nasce e a gente tem uma força interior. E ela quer brotar, ela quer sair para fora. É uma semente. Só que essa força exterior, ela começa a agir contra, entende? E aí ela deturpa tudo. E ela te ensina a olhar para você mesmo de uma forma errada e deturpada aí, criar baixa autoestima e outras coisas. Depressão. Também você pode aprender a se sentir engrandecido pelos motivos errados também. Leonardo teria começado essa busca primeiro, refletindo sobre sua infância na comuna de Vinci, aos 30 e poucos quilômetros de Florença. O pai dele, Piero da Vinci, era tabelião, um baluarte da poderosa burguesia. No entanto, como era filho ilegítimo, olha, não sabia, um bastardo. Leonardo não podia estudar na universidade nem exercer nenhuma profissão nobre. Para ele, não. Sua escolaridade foi mínima e, quando criança, ficava quase sempre sozinho. Gostava, acima de tudo, de caminhar pelos bosques de oliveiras nos arredores de Vinci, ou de seguir trilhas que levavam a um trecho muito diferente da paisagem. Uma floresta densa, cheia de javalis, onde cursos de água velozes formavam corredeiras. Cisnes deslizavam nos lagos e flores silvestres cresciam nos penhascos, compondo uma biodiversidade tão rica que o encantava. Um dia, esgueirando-se pelo escritório do pai, Leonardo surrupiou algumas folhas de papel, algo raro naqueles dias, mas como tabelião, Piero tinha esse privilégio. Ele levou para o passeio na floresta, sentou em uma pedra e começou a esboçar as várias paisagens ao redor. Olha, ele não teve professores, era observação, olho nu.
Uma vez ele observou uma íris branca. E aí ele ficou observando as sucessivas fases dela. E ele ficou pensando que alguma força havia para impulsioná-la por todas essas transformações. Esse questionamento o impeliu a refletir sobre a metamorfose das flores durante anos a fio. Então, essa força interior, olha que sacada, né? Coisas tão simples, por isso que Jesus diz: olhai os lírios do campo, observe a natureza, porque Deus está na natureza. E é muito isso. A gente, a escrita, a fala e a escrita separaram o homem da natureza, riscaram o chão, fizeram com que nós fôssemos inimigos da natureza, né? Então nós rejeitamos completamente o crescimento natural, tudo que é natural nós começamos a rejeitar. Nós sempre achamos que precisa haver uma intervenção rígida e formal e sucessiva, senão as coisas não dão certo. Aqui ele fala, ele fica encantado justamente com o contrário. Como que não existe alguém para ensinar essa flor a ser flor? Como que não existe alguém para cuidar de cada processo dessa flor? E, no entanto, ela chega ao máximo de sua força, de seu vigor, de sua beleza. Sim, como que ela consegue se não tem ali ninguém para ensinar, sabe? Para dizer, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Essa força interior que rege essa flor. Uau! É muito lindo isso. Essa força interior. Eu vou parar por aqui porque eu fiquei maravilhada com isso. Acho que a primeira vez que eu li muito rápido isso. Eu não tinha. Mas é isso que eu ando buscando: o contato com a natureza, a naturalidade, a volta ao Gênesis, a volta aos pontos primordiais. Existe uma força interna. Eu acredito muito no destino, acredito muito naquilo que Deus escreveu para mim antes de eu sequer ser concebida no ventre da minha mãe. A gente faz força, 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 mas às vezes, quando existe quando a gente se deixa guiar por essa força interna, parece que as coisas elas deslizam muito mais fáceis, sabe? E não existe tanta dor, né? Quando você, né, como essa flor, você se deixa passar pelas fases com aceitação de quem é. E existem as metas naturais e existem as metas artificiais. Quando que você vai encontrar sofrimento e crise existencial? Quando você está caminhando para as metas artificiais. As metas naturais é essa força interior que faz com que você passe, como essa íris, essa flor, de fase a fase até chegar ao teu máximo de vigor, de beleza, de potencial natural. Quando você está arrumando por uma finalidade artificial, que são os conceitos de riqueza, de poder, de por que as pessoas devem amar você? Por que as pessoas devem gostar de você?
E você começa a querer comprar o afeto das pessoas, né? Eu quero ser famoso para que as pessoas gostem de mim. Eu quero ser rico para que as pessoas gostem de mim. Eu quero comprar carro tal para que as pessoas gostem de mim. Eu quero ter essa profissão, porque a profissão do meu dom as pessoas não vão aceitar. Então, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer, entendeu? Algo que é mais tradicional, mais aceitável. Alguém ali que é importante para você, o pai, a mãe, alguém ali, né, nessa sociedade aprova isso. Essas metas artificiais que vão interromper o processo natural dessa flor de chegar ao teu máximo. Aí você entra na crise. Porque mesmo se você desenvolver seu dom, por exemplo, eu escrevo os livros, mas se alguém chegar em mim e disser, olha, você vai escrever isso, você vai escrever assim, assim, assim. Eu não consigo, mas digamos se eu fosse uma pessoa que conseguiria. Em algum momento ia dar um problema ali, muito grave em mim, como deu no Jim Carrey. Talvez ali no meio do processo dele, ele fazia coisas que ele não queria fazer, e aí ele tinha que lidar com a consciência, com a moral dele, com, sei lá. E aí você começa a entrar em xeque com essas coisas. Então, para vocês entenderem, o mundo traz para você finalidades artificiais e existem as finalidades naturais. Ninguém nasceu para buscar finalidades artificiais, todo mundo nasceu para buscar as finalidades naturais, que são as fases dessa flor, entende? Então, assim, não importa quanto você ganhe, não importa quantas pessoas vão gostar de você, não importa o que aconteça, que tipo de vento vai passar, vai ameaçar essa flor, ela tem que seguir para o próximo, para a próxima etapa. É isso que eu te convido. Vá para a próxima etapa, que você vai abrir um pouco mais isso, e o seu propósito, entendeu? Porque às vezes você começa a buscar essas finalidades artificiais que elas vão bloquear as suas finalidades naturais. E isso cria um grande transtorno, né? Um grande problema. É isso que eu acredito. Entendeu? Você pode buscar o artificial, o sol artificial. Mas o artificial, ele é morte, ele é morto, entendeu? É só o natural que é vida. E o natural que foi criado por Deus. Entendeu? Então você não pode ficar sempre buscando dinheiro e dizendo um dia eu vou trabalhar os meus dons, um dia eu vou realizar esse sonho outro. Um dia, a hora que eu tiver muito dinheiro, aí eu vou ter um filho, aí eu vou me casar, aí eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, aí eu vou cuidar de mim. Ou ficar trocando a sua presença com as pessoas, com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, trocando isso por dinheiro, porque isso é trocar a finalidade natural pela artificial. Às vezes simplesmente não dá tempo. Tem tantas histórias, sempre me lembro do Japão, né? Pessoas que trabalharam anos a fio, nem se alimentar direito não se alimentavam. Comiam miojo para poder guardar mais dinheiro. Daí do que voltavam, em menos de um ano faleciam. Com um monte de dinheiro, um monte de coisas aí. Então,
se deixe viver as fases dessa flor. As suas finalidades naturais que Deus te deu, né? Respire mais, descanse mais, abrace mais, ame mais, perdoe mais, chore mais de felicidade. E eu oro em nome de Jesus que você possa não mais chorar de tristeza, mas chorar de felicidade pelo preenchimento que Deus vai trazer à tua vida, esses propósitos naturais, muitos que estão protelados. E faça isso com maestria. Outro dia eu volto para falar um pouquinho mais do Leonardo da Vinci, mas ele me ensinou muito. Ele foi um professor aqui para mim, para me contar um pouco mais sobre o processo. Olha, alguém que viveu lá na Idade Média me falando um pouco mais do processo que Deus tem falado comigo. Então, acredito que Deus falou comigo, entendeu? Porque Deus falou sobre essas coisas comigo. E a gente não se conhece, a gente não, né? Não tem como. Eu só conheci as pinturas dele e que ele fez diversas outras coisas, né? Ele era um cientista, enfim. Mas sobre essa questão de ele observar a naturalidade, jamais essa força interior, o ser humano ele é muito manipulador, ele é muito controlador. Ele acha que se não tiver a intervenção dele vai dar ruim, mas não é verdade. Não é preciso a presença do ser humano para que as coisas funcionem. Entendeu? Aliás, eu acredito muito. Tem muitas coisas que estão crescendo longe da sua vista. Orações que você fez, sementes. Às vezes você pode dizer, poxa Deus, eu fui tão bom com essa pessoa, com outra, eu perdoei, eu orei. Sabe quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu me esforcei naquele trabalho, outro, que eu saí, me trataram tão mal, nunca me reconheceram o meu valor, sabe? Você está enganado. Nada está perdido. Nada. Deus não se esqueceu de nada de bom que você fez, mesmo que as pessoas não tenham reconhecido. Tudo. Nossa, o olho de Deus, sabe que eu tô vendo o olho gigante. Vê tudo. Vê tudo. Ele não anota, porque não tem como apagar, entendeu? Então, assim, se acalma, porque cada semente plantada não está esquecida, não está esquecida. Essa questão de você ter o controle de tudo o tempo inteiro, ter que ter prova, isso, aquilo. Eu cheguei a um período da minha vida que eu comecei a lutar contra isso, né? Eu fiz até uma dança, uma performance que eu grudei todos os meus documentos na cara, no corpo e dancei aqui na cozinha mesmo. Porque eu tava cansada desse negócio de um monte de documento, de prova disso, daquilo, sabe? E aí, tanto que eu cheguei a pensar, a única prova um dia de que, sei lá, que eu estou viva é quando eu morrer, que eu entrego o meu corpo, que eu, né? E daí, uma das grandes experiências minha foi meu estado de quase morte, que é quando, né, eu saí do meu corpo, estive em uma nuvem, um corredor, e lá não levei nada, não levei nem um pedacinho disso aqui, nem um cíliozinho, nem um dentinho, nem um fiozinho de cabelo, nenhum pedacinho dessa pele, nem um pedacinho de mim, nada, nada, nem um cheiro de mim foi. Nenhum documento, muito menos, nenhuma prova da minha existência. E lá nessa nuvem, né, que eu encontrei a plenitude. Que eu acho que é essa força interior que tá aqui e aí sai, né? Quando
você morre ou quando você tem uma quase morte, né? Aí você volta, ela volta junto com você. Então, eu sempre gostei de buscar coisas incondicionais. Tem um amigo meu que ele sempre me diz, não sei se ele assiste aqui também. Eu acho muito bonito isso, você de acreditar em um amor incondicional, mas eu não acredito nisso. Mas acho muito bonito. Então, acho que eu sempre busquei, eu sempre tive essa busca, né? Por essa força interna, que eu sei que é algo colocado por Deus, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o teu sonho não depende de ninguém para acontecer, pode ter certeza. Não vai depender do teu dinheiro, não vai depender da tua posição, não vai depender da tua inteligência, da tua estratégia. Se você não colocar isso na direção de Deus, não vai dar certo. Mas se você entender que só Deus pode fazer, isso não só vai dar certo, mas vai dar completamente certo. Muito certo mesmo. É isso. Espero que você encontre a tua força interior, que você fale com Deus, que você relembre a tua infância, que você possa também fazer esse processo de reconstrução como eu tenho feito, se você de alguma forma sente que foi boicotado de alguma forma, né? Durante os seus processos de crescimento. Porque às vezes essa flor, ela poderia ter crescido com muito mais força e vigor, mas por causa das desse controle excessivo em volta, né? Ela pode ter, em vez de crescer, decrescer. Mas eu espero de fato que você possa achar isso e dar vazão a isso. Deus vai, Deus vai te ajudar, vai te ajudar. Mas lembre-se, porque a gente sempre pode deturpar tudo. Mesmo que você encontre, achei, Melissa, achei, é isso. Só que se você colocar uma finalidade artificial, que é, eu quero, agora eu vou fazer isso, porque agora eu vou ficar rico, agora as pessoas vão gostar de mim, agora é isso. Não é essa. Aí não. Pode até dar certo, mas mesmo dando certo vai dar errado. Porque não é essa a intenção. Não é. Entendeu? Eu tô lendo um trecho lá de um livrinho sobre Daniel. E aí é oferecido um banquete para ele, né, do rei. E ele diz não, eu não quero. Até acham que ele vai ficar fraco com aquela comida dele, que é só vegetais, né? Mas ele acaba ficando mais forte e disposto do que os outros, que comem muita carne, tomam muito álcool. E eu achei interessante no livrinho que ele fala assim: eu entendi que se eu se eu dissesse sim agora, quer dizer, se eu se eu me curvasse agora a ele, eu falharia com tudo o restante. Com, eu falharia com Deus nos outros quesitos também, entendeu? Então, assim, comer esse banquete agora não é pelo fato.
ele diz assim, como que é? Abrir mão ali de algo que era importante para ele nesse momento e que feria a fé dele, sendo mole, como vou dizer assim, sendo condescendente demais, significaria que ele também não saberia ser firme das próximas vezes em coisas mais importantes ainda, entendeu? Que ele logo estaria sendo infiel a Deus, né? Em todos os outros quesitos. Então, muitas vezes é isso. A gente começa. Eu creio que a gente nasce para passar como essa flor por todas as fases importantes para chegar a um potencial. Só que a gente é ensinado desde criança que você precisa pagar pelo afeto do outro. E às vezes fazendo essas trocas, entendeu? E aí você vai se machucando, vai se machucando, vai se machucando e vai se afastando dos seus propósitos naturais, dos seus dons, das coisas, entendeu? Às vezes até criando relacionamentos bem artificiais com pessoas que nunca gostaram de você, entendeu? Porque você aprendeu a comprar o afeto delas, né? Então é isso. Eu aquela frase bem corriqueira, aquilo que é seu chegará até você, vai dar um jeito de chegar até você, aquilo que tem que ser tem muita força, é sobre essa força interior, isso é real. Tchau, gente, até mais.